Olá, amigo prevencionista, espero que você esteja bem. Eu sou o Luiz Silva, bem-vindo ao meu canal e vou iniciar com vocês uma série de vídeos chamado Comentando NR. E nesse vídeo nós estudaremos a NR4 e o item que fala sobre as competências do SESMIT. Mas antes de iniciarmos esse vídeo, não se esqueça de curtir esse vídeo, caso você tenha gostado desse tema, ou deixe para curtir lá no final. E deixe também o seu comentário, as suas dúvidas. Vai ser um prazer responder, interagir com todos vocês. Então vamos lá ao nosso primeiro vídeo dessa série Comentando NR. E hoje nós vamos tratar as competências do SESMIT. Então vamos lá, como é que vai funcionar aqui, pessoal? Eu trouxe aqui o texto da norma, né, e hoje nós vamos falar esses itens e eu vou comentando esses itens com vocês. Lembrando que a NR4 fala dos serviços especializados em segurança e em medicina do trabalho. Bom, compete ao SESMIT elaborar ou participar da elaboração de inventário de riscos. Bom, eu grifei aqui algumas palavras, né? Acho interessante para você entender esse item. Elaborar ou participar do inventário de riscos. Então, o inventário de riscos previsto lá na NR1, inventário de riscos que faz parte do PGR, deve ser elaborado pelo profissional do SESMIT, seja engenheiro, técnico de segurança, né? Na verdade, a NR1 não diz qual profissional tem a atribuição de elaborar o inventário de riscos. Então, o médico do trabalho, o auxiliar de enfermagem do trabalho, o enfermeiro do trabalho, até mesmo um profissional que não faz parte do SESMIT, como o tecnólogo de segurança do trabalho, ele pode elaborar ou participar do inventário de riscos, né? Parte extremamente importante para o gerenciamento do risco ocupacional. Então, nós iniciamos com o inventário de riscos, a avaliação do risco e, em seguida, a implementação das medidas de controle. Então, o SESMIT ele tem como atribuição elaborar ou participar da elaboração do inventário de riscos. Você já começa com essa atribuição. Eu acredito que sempre que você for atuar, né, por exemplo, um técnico de segurança recém-formado, ele inicia como o seu trabalho? Inicia observando o que está no inventário de riscos, ou atualizando esse inventário de riscos que essa empresa já tenha. Né? Então, ter envolvimento com o inventário de riscos compete ao SESMIT e é uma atividade muito importante, né, para guiar ali o seu trabalho. No item B, nós temos como competência do SESMIT também acompanhar a implementação do plano de ação. O plano de ação ele surge a partir do inventário de riscos. Então, no inventário você reconheceu e avaliou os riscos. A partir disso, cria-se um plano de ação. E a obrigação do SESMIT, no mínimo, acompanhar a implementação do plano. Então, todas as ações que foram colocadas ali requerem o seu acompanhamento. Veja que a norma ela não coloca uma periodicidade definida para você fazer esse acompanhamento. Então você pode acompanhar mensalmente, semanalmente, né? Mas é importante que você realmente faça essa verificação constante, se as ações que estão ali estão andando, né? Se realmente estão sendo colocadas em prática. Então acompanhar a implementação do plano de ação do PGR. Item C, nós temos implementar as medidas de prevenção de acordo com a classificação do risco do PGR. Então essa é uma ação importante, implementar as medidas de prevenção. Todas as medidas que foram colocadas nesse plano de ação, que surgiu a partir do inventário, elas devem ser implementadas pelo SESMIT. Claro que muitas coisas você não vai conseguir implementar, mas daí você vai acompanhar. Porque o plano de ação do PGR, ele tem ali a nossa rotina, o que a gente vai fazer ali diariamente, né? E claro, tem os projetos também que a gente vai implementando ali no local de trabalho, buscando a prevenção dos acidentes. Então, implementar as medidas de prevenção é uma atribuição. E a norma ainda coloca
que a implementação dessas medidas de prevenção devem atender a uma ordem de prioridade que já está estabelecida no seu inventário de riscos. Então, de acordo com a graduação do risco, quanto maior o risco, maior a prioridade na implementação das medidas de ação. Né? Veja, pessoal, que nós falamos aqui do que compete ao SESMIT, já dá uma carga de trabalho muito grande e já mostra o foco desse profissional em trabalhar na gestão do risco. Né? Então, você vai elaborar ou participar do inventário, você vai acompanhar a implementação das ações, você vai implementar essas ações, então você está gerenciando o risco dessa forma, né? Então, a atribuição importante do profissional do SESMIT é conhecer o PGR e colocá-lo em prática. Nós temos na linha D, elaborar o plano de trabalho e monitorar metas. Eu grifei uma cor diferente, vocês devem ter notado, né? Então, elaborar o plano de trabalho é algo, para alguns profissionais, pode ser novo. Então, em grandes empresas, por exemplo, você começa a planejar o ano seguinte, né, muito antes ali dele começar. Você já está elaborando um plano de trabalho, né, demonstrando ali as necessidades de investimento, colocando as novas ferramentas de segurança que devem ser implementadas, né, proteções que têm que ser adquiridas, enfim, você está planejando o trabalho. Então, eu recomendo que você faça o seguinte aqui, descreva quais serão os investimentos, quais serão as melhorias, quais serão os projetos, os planos, os programas que você vai implementar durante um ano calendário. Então, por exemplo, no ano de 2025, eu vou implementar um programa de proteção respiratória, um programa de conservação auditiva, eu vou promover na empresa alguns treinamentos, como o treinamento da brigada de incêndio, treinamento de segurança em instalações elétricas lá para os profissionais autorizados na área elétrica, treinamento de espaço confinado. Eu preciso, né, melhorar a minha equipe de resgate para trabalhar em altura, então você vai planejar, de acordo com a necessidade que tem na sua empresa, quais serão as tarefas, né, os projetos que você vai desenvolver em um determinado período. E você vai descrever com isso o seu plano de trabalho. E você vai monitorar essas metas durante o ano. Né? Você pode ter indicadores, você pode também criar indicadores para demonstrar os resultados de SST, você pode colocar na elaboração do seu plano a redução do FAP, né? E com isso criar indicadores. Isso é importante porque o profissional de CST, e eu noto isso, ele não sabe demonstrar o que ele faz e a importância que ele tem para o negócio. Então, se você consegue criar um plano de trabalho, mostrar o quanto você precisa de investimento, qual o resultado que você vai gerar, e depois você monitora tudo isso e demonstra os resultados, poxa, pessoal, não tem como dar errado, né? Então, vale a pena olhar para isso, olhar um pouco mais para a gestão da área de SST aí na empresa que você está atuando. No item E, nós temos responsabilizar-se tecnicamente pela orientação, quanto ao cumprimento do disposto nas NRs e as atividades executadas pela orientação. Então, responsabilizar-se tecnicamente pela orientação. Quem deve orientar a empresa sobre o que deve ou não fazer, sobre quais são os requisitos legais, é o profissional de CST. Você é a referência técnica na área, né? Então, isso não compete a você, isso está escrito na norma. Responsabilizar-se tecnicamente pela orientação da organização. Fica ligado nesse item. Nós temos agora 2 itens F aqui, pessoal. Interessante isso, né? Que houve uma alteração na CIPA. Então, incluíram 2 itens F aqui com relação à nossa atribuição dentro da CIPA. Veja que eu grifei o mais recente, né, a partir de 20 de março de 2023, que diz manter permanentemente interação com a CIPA, quando existente. Olha, pessoal, é interação, né? Não é ser dono, não é atribuir atividades, não é ser o presidente da CIPA, é manter interação com a CIPA. O SESMIT, ele é o consultor técnico da CIPA. A CIPA vai te procurar.
para poder tirar dúvidas, verificar se tecnicamente aquilo faz parte das ações de SST, o que pode ser feito para reduzir o risco, para mitigar um risco, uma exposição ao risco. Então, você vai assessorá-los e manter permanentemente essa interação, esse assessoramento para a CIPA. Não é ser dono nem ser o presidente da CIPA. A CIPA ela tem uma norma específica, que é a NR5, né? E ali o presidente e o vice-presidente é quem vão ditar, né, o ritmo de trabalho da CIPA, criar o plano de trabalho da CIPA, né, organizar as reuniões e tudo mais. Tá bom? Muitas vezes, pessoal, o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, enfim, o profissional aí da empresa de SST, ele acaba se tornando o dono da CIPA, né, e resolvendo tudo, respondendo pela CIPA. Então, isso não está certo. Pela norma, o SESMIT vai manter permanentemente uma interação, tá? Nós podemos falar mais sobre isso depois, no Comentando a NR5, tá bom? O que mais? Promover a realização de atividades de orientação, informação e conscientização dos trabalhadores, buscando a prevenção de acidentes. Então, profissional de CST, você precisa fazer apresentações, você precisa gerar conteúdo dentro da empresa para fomentar a segurança do trabalho, né? Você é quem puxa as ações de SST. Então, seja dando um treinamento, seja criando uma instrução, um procedimento, um diálogo de segurança, uma campanha, né, de abril verde, maio amarelo, voltados à conscientização de saúde, de doenças, enfim, mesmo que não sejam ali relacionados ao trabalho, mas é o seu trabalho fomentar isso dentro da empresa, né, essas ações de segurança e saúde no trabalho, tá bom? Então não esqueça disso, é importante que você faça apresentações e que você coordene isso, promova isso aí na sua empresa. Na H, nós temos propor imediatamente a interrupção das atividades. Então é interromper uma atividade que represente ali um risco iminente de acidente, um risco grave e iminente. Veja que a norma coloca de uma forma que eu acho bem interessante. Propor imediatamente a interrupção das atividades. Propor a interrupção. Pessoal, eu acredito que o SESMIT ele não é o responsável por advertir, por ir lá e interromper a atividade, né, por realmente fazer acontecer, pôr a mão na massa. A empresa que você vai atuar, as organizações, elas têm pessoas responsáveis por isso. Então, você vai ter liderança, gerência, né, coordenação, para muitas vezes dar uma advertência para o trabalhador, né, por escrito, ou suspender o trabalhador, ou seja, aplicar uma medida disciplinar. A liderança existe para isso, liderança daqueles trabalhadores, né? Para interromper uma atividade, existe a liderança também para fazer isso. Você tem que estar muito alinhado com essa liderança para propor imediatamente a interrupção da atividade. Então, na minha avaliação técnica, isso representa um risco grave iminente, não vamos continuar essa atividade, essa é a minha posição, né? E daí a liderança pode acatar essa sua orientação. Bom, então, pessoal, a gente tem que entender muito bem a nossa posição, né? Eu acredito que a gente tem que trabalhar sempre em comunhão com toda a liderança, para juntos promovermos o nosso trabalho. Não dá para você continuar, pessoal, puxando a carroça sozinho da SST. Você precisa ter pessoas engajadas que façam isso junto com você. Beleza? Então, esse é só um exemplo, né, de como eu acredito que deve ser a sua atuação. Veja que não é interromper imediatamente, é propor imediatamente, ok? Então, fica atento, pessoal, tá? A sua conduta ali dentro da empresa, porque muitas vezes você tem razão, tem que parar a atividade, né, mas não chega ali desligando a máquina. Então, você precisa, junto com a liderança, propor isso. E, claro, olha o que está na NR1, né, e treina os trabalhadores no direito de recusa para que eles possam também fazer essa ação, né, de interromper a atividade quando ele identificar, os trabalhadores identificarem uma situação de risco grave iminente, tá? Na I, conduzir ou acompanhar intervenções de acidentes das doenças relacionadas ao trabalho. Então, conduzir, acompanhar as investigações de acidentes. Ou você conduz a investigação, né, sendo ali o responsável por fazer uma verificação no local de trabalho, aplicar uma ferramenta de investigação, né, de acidentes, ouvir as testemunhas, fazer o isolamento da área, né, garantindo ali o cenário. Então, quem vai conduzir é o SESMIT ou acompanhar, tá bom?
Pessoal, me incomodou um pouco aqui na letra H, como vocês vão interpretar o que eu falei, né? Eu estava comentando sobre a investigação de acidentes e ainda pensando no que eu tinha acabado de falar aqui. Eu sei que muitas vezes pode parecer contraditório, né, com o espírito do nosso trabalho, né? Mas a norma pede que a gente atue, mas ela dá uma direção, tá bom? Então o mínimo que você tem que fazer é isso, procure. Beleza? Se você não concorda comigo, se você acha que você tem que chegar metendo o pé na porta, batendo na mesa e falando para tudo, né? Coloque no comentário, né, como você gostaria que fosse, como você atua, o que você tem visto por aí, tá bom? Na J agora, pessoal, compartilhar informações relevantes para a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho com outros SESMITs. Então, existem outros SESMITs. Tem o SESMIT individual, que é o mais utilizado, né? Tem o SESMIT regionalizado, tem o SESMIT estadual. Então, nós vamos falar mais sobre isso também nessa série aqui. Mas quando você tem um SESMIT com profissionais em outras unidades dessa organização, o SESMIT é que aqueles profissionais têm que compartilhar as informações, né, relevantes para a prevenção de acidentes, beleza? E isso vale também, pessoal, para a CIPA e para outros SESMITs, né? Então, eu acredito muito que a gente aprende com os erros e aprende de uma forma melhor com os erros dos outros. Então, vale a pena, né, alertar os colegas sobre um risco que você teve no seu local de trabalho, sobre um acidente que você aprendeu com ele, né? Acho que esse trabalho em rede social que muitos profissionais de CST estão fazendo é super importante também, porque cada um vai compartilhando a sua experiência e com isso todo mundo ganha, todo mundo aprende e se aprimora, evolui, né? E quem ganha no final com isso são as organizações e os trabalhadores, né? Na linha K, pessoal, esse é o último, tá? Acompanhar e participar do PCMSO. Olha que interessante, pessoal. O PCMSO não é só coisa do médico, né? Você deve acompanhar e participar de todas as ações. Então, no PCMSO não tem só os exames complementares que devem ser realizados, a periodicidade. Ali também terão campanhas de conscientização de saúde, algumas atividades relacionadas à saúde do trabalhador. Então, você deve acompanhar isso, pessoal. E participar também dessas ações. Afinal, o PCMSO, ele surge do PGR. Então você participa também, pessoal, de uma forma indireta da elaboração e da prática desse PCMSO. Você deve estar alinhado com o médico do trabalho. O médico do trabalho, por profissional de engenharia, engenheiro de segurança ou técnico de segurança, não é um ser de outro planeta, né? Ele é um companheiro de trabalho, tem ali as suas ações, as suas atribuições específicas da área médica, mas todos estão engajados no mesmo objetivo, que é fazer prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Então, esse trabalho tem que ser feito em comunhão entre médico, paramédico e área de engenharia. Bom, pessoal, então nós finalizamos aqui o item 4.3 NR4, né, que fala sobre competências do SESMIT, né? Se você gostou desse vídeo, não deixe de curti-lo, né, compartilhe também com os profissionais de CST que podem se interessar aqui por esse assunto e deixe o seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal também, pessoal. Um forte abraço e até a próxima.